Queridos, nessa manhã, a gente está iniciando esse mês de maio e nós queremos falar um pouquinho sobre esse desejo do Senhor de nos fazer grandes. Agora, como assim o desejo do Senhor de nos fazer grandes? Jesus, ele é o maior de todos. E nós precisamos aprender com o modelo dele como é essa grandeza, que é diferente da grandeza do homem. A grandeza do homem é aquela que vira para a pessoa e fala assim: você sabe com quem você está falando? Sabe o que você está? Essa é a grandeza do homem. Mas a grandeza do Senhor é aquela grandeza que Jesus, sendo rei, se colocou como servo de todos. Isso é grandeza. Jesus já é o máximo. Jesus é tudo. Jesus é aquela pessoa que ele é adorado nos céus, reconhecidos no céu. Satanás não ousa se levantar contra o Senhor. E porque ele é assim, ele diz assim: eu posso servir, porque isso não me diminui. E a mente humana é: puxa, mas se eu fizer isso, isso é muito, muito humilhante. Não, mas isso é... Então, isso vai revelando para a gente pequenez de alma, pequenez de espírito. Porque se a gente diz: olha, quem sou eu para fazer isso? Olha só, isso é muita humilhação. Isso quer dizer, o Espírito do Senhor não está aqui. Porque Jesus diz assim: aqueles que se humilharem serão exaltados. Às vezes a gente pensa o seguinte: os humilhados serão exaltados. Não, não é os humilhados serão exaltados. Aqueles que se humilharem. Aqueles que se colocam dizendo assim: ó, eu quero servir, eu quero me colocar ali como essa ponte para conectar, para abençoar. E eu creio que isso que vai fazer com que eu e você, a gente cresça em Deus. Faz cara de quem está crescendo. Estou crescendo, estou ficando grande. Sabe quando você era adolescente? Quantos aqui já foram adolescentes? Você era adolescente, então você queria medir ali, chegava na festa de família, você já queria medir quem estava maior, se você tinha chego no tamanho do seu tio, né? Passado a avó é fácil passar, não é verdade? A avó é uma das primeiras que a gente passa. Enfim, a gente quer mostrar isso. Então a gente quer crescer, e nós estamos aqui para dizer o seguinte: nós queremos crescer no reino de Deus, e existe uma maneira de você fazer isso. Existe um jeito de fazer isso. E o nosso maior exemplo é o Senhor Jesus. Eu quero começar dizendo, em Coríntios, capítulo 15, versículo 57, você pode abrir a sua Bíblia. 1 Coríntios 15, versículo 57, a gente vai estar na versão NAA. Desculpa. Não. Mateus 19, 13. Opa, Mateus 19, 13. Coríntios era é um motivo de oração que depois nós vamos orar. Mateus, então. Mateus 19, 13. A Bíblia está mostrando que foram trazidas algumas crianças a Jesus para que ele lhes impusesse as mãos e orasse. Mas os discípulos, eles os repreendiam. Por que os discípulos repreendiam? Porque criança incomoda. Não deixa as crianças ir lá, porque elas fazem muito barulho, elas vão atrapalhar o mestre. Elas vão ficar ali, elas não se concentram direito. Jesus vai estar orando, elas vão estar lá cutucando uma na outra, vão ficar mexendo nas pedras, vão ficar ali se cutucando, dando chute uma na outra. Não. Criança não é para esse lugar. Esse lugar de reverência, de oração, não é para criança. E aí Jesus dá um nó na cabeça deles. Jesus, porém, disse: deixe os pequeninos, não impeçam eles de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Faz cara de hã? Veja, os discípulos estavam dizendo assim: não deixa eles chegar. E Jesus diz assim: olha, não deixa, porque deles é o reino dos céus. Quando Jesus, pensa comigo aqui, quando Jesus diz assim, porque deles é o reino dos céus, qual que é a sua primeira sensação? Se deles é o reino dos céus, então não é meu. Ixi, eu vou ficar de fora? Eu que estou querendo impedir eles, então pelo menos em mim gera uma crise. E aí Jesus diz assim:
deles, dos tais, é o reino dos céus. Ou seja, nós precisamos ser como esses. Que você não se constrange em bater a porta do Senhor. E ir à presença dele, entre aspas, esse incômodo. Porque para Jesus não é incômodo nenhum. Mas às vezes pode incomodar alguém, você, antes de comer, começar a orar. Num lugar público, pode incomodar alguém. Às vezes pode incomodar alguém, você antes de uma reunião de trabalho, pegar a sua equipe e falar assim, vamos orar? Pode incomodar alguém. Às vezes pode incomodar alguém, você no trabalho, receber uma direção, e o pessoal está conversando sobre uma solução, e você diz assim, olha, eu queria propor isso, você propõe e alguém vira para você e fala assim, da onde veio esse pensamento? Fala assim, olha, eu não sei a sua fé, mas eu estava orando e me veio isso. Pode incomodar. Mas uma geração de homens e mulheres que querem servir o seu tempo, para que façam pontes e pessoas conheçam a Jesus, não podem se constranger com os rótulos deste mundo que querem colocar uma camisa de força em nós, porque ele diz assim, isso incomoda. E Jesus está dizendo assim, não, deixa ele ser assim. Porque nós precisamos ser dessa forma. Sinceros como uma criança. Deus me deu isso. Eu gostaria de orar. Eu gostaria de dar um testemunho. Foi muito legal a gente poder passar por essas experiências do que Deus está fazendo. E eu vou abrir aqui uma janela para que você esteja orando e proclamando a bênção de Deus e a salvação de Deus a partir dessa região para as pessoas que moram aqui. Declare isso constantemente. Quando você for comprar pão, quando você for ao supermercado, quando você voltar ou ir do trabalho, estenda a sua mão, ore, declare céus abertos sobre este lugar, porque Deus está abrindo isso. Semana passada nós estivemos então na torre aqui da Oi, fazendo um turno de oração agora, que vai acontecer toda semana. Agora olha que presente de Deus, Deus coloca um turno de oração da cidade no nosso bairro. No nosso bairro ele coloca o turno de oração. Deus está olhando para cá ou não? Então nós precisamos olhar com Ele, entende? Precisamos se alinhar com Ele. Essa semana eu tive aqui no colégio Guido Straub, oferecendo nós como igreja para ajudar aquela escola. E olha que a escola está numa situação muito ruim. Tirei fotos ali. É aquela coisa que se você vê, você já sai de lá querendo pedir dinheiro para todo mundo para querer ajudar o pessoal a colocar cortina, a pintar, a melhorar a estrutura aqui, a melhorar a estrutura lá, consertar uma coisa da porta, fazer poda, cortar. Isso tem muita necessidade. E eu ali me apresentando, eu estava com o Eduardo, colocando à disposição. Eles falaram assim, a nossa maior necessidade é ajudar os nossos alunos de maneira emocional. Então eu penso que se na estrutura física a gente vê algo assim que está muito ruim, e eles vendo toda aquela estrutura física, falam assim, não, essa ainda não é a nossa primeira prioridade, pensa como deve estar a estrutura emocional daqueles alunos. Então Deus quer fazer com que eu e você nos coloquemos nessa geração, como esses pequeninos, que dizem assim, eu quero conhecer mais o Senhor, eu quero que o Senhor me toque, eu quero que Ele dê visão para mim, eu quero ser alguém que nesse tempo não me coloco debaixo desse politicamente correto do mundo, porque isso não funciona para uma geração que quer servir para que outros conheçam o Senhor. Nós queremos ser espiritualmente corretos. E às vezes isso incomoda, constrange, pode até ofender. O importante é que o nosso desejo não seja ofender. Você entende?
Porque a ofensa de uma outra pessoa não necessariamente diz que ela está certa. Simplesmente a gente não está falando a mesma linguagem. É como alguém que dá o presente para uma outra pessoa e aquela pessoa diz assim, mas não era isso que eu tinha te pedido. Ofende. Ela fica ofendida. Ou não era isso que eu estava esperando receber. Olha, eu falei... Não sei se isso já aconteceu na sua casa. Eu e você estamos aqui buscando fazer o melhor. E aí Jesus, nesse texto de Mateus capítulo 19, vê aquelas pessoas que queriam estar com ele. Quem quer estar com Jesus? Amém? Eu quero estar com Jesus. Os discípulos complicaram o encontro delas, mas Jesus descomplicou. Diga comigo, Jesus descomplica. Amém? Jesus descomplica as coisas. Aquilo que é muitas vezes difícil para nós, não é tão difícil para o Senhor Jesus. Ele repreende quem queria impedir aquelas crianças de chegarem a Ele, coloca suas mãos sobre elas e ora. O Senhor quer estabelecer sobre você uma unção, que Ele diz assim, eu estou te capacitando para isso. Eu estou te enviando para esse lugar. Eu estou te colocando nessa geração como alguém que vai fazer diferença. E nos dias que nós estamos passando hoje, nós estamos percebendo que está ficando cada vez mais difícil de você se colocar como um cristão. Porque às vezes você fala alguma coisa e outra pessoa diz, isso é discurso de ódio. Aí você fala outra coisa e fala assim, você está me julgando. Aí você fala outra coisa, fala assim, isso é preconceito. E a gente vai ficando, fala, puxa, mas então como que eu falo? Como que eu vivo? Como que eu sou? Como que eu vivo o cristianismo? Como que eu devo dar o meu testemunho? E vai ficando interrogações para nós. Porque às vezes a gente quer falar algo para abrir os nossos olhos, porque nós aceitamos Jesus quando alguém falou, deu o seu testemunho, compartilhou o evangelho, e o Espírito Santo abriu os nossos olhos. Então nós falamos, é isso que eu preciso. Mas quando eu e você vivemos numa geração em que está nos colocando cada vez mais numa situação constrangedora, a gente não sabe se a gente pode falar essa palavra, se essa palavra é preconceituosa, se fala outra. Eu estava assistindo uma cena, um recorte que fizeram do... Quem lembra do Dino da família Dinossauro? Lembra do... quando ele chegava lá, o Baby falava, não é mamãe, sabe aquela coisa? Então ele estava dizendo assim, a partir de agora saiu um decreto aqui, 6 não vai se chamar mais 6, vai se chamar 5 mais 1. E eles começaram a falar isso, e eles começaram a falar sobre tudo aquilo que ia confundindo. Eu falei, esse pessoal sabe das coisas. Só que a família Dinossauro é dos anos 90 ali, né? Esse pessoal sabe das coisas. Sabe, eu quero que você entenda uma coisa. Sempre existe um poder governando. Sempre. Não ache que as coisas... Não, agora a geração é líquida. Quem já ouviu falar esse termo geração líquida? Existe um termo hoje que diz assim, que a geração Z, que é essa geração que nasceu dos anos 90 a 2000, é a geração líquida. Eu vou explicar para você um pouquinho. Então, acho que não, agora assim, é tudo legal e tal. Não, existe um comando. Existe gente pensando, e não é gente burra, é gente inteligente. Pensando e colocando para nós algumas coisas que estão sendo construídas, ao passo de que hoje a gente então começa a viver coisas que estão sendo construídas há algumas décadas. E aquilo que a gente está vivendo hoje pode ser uma base para o caos que vai ser vivido daqui 20 anos. E nós, como igreja, precisamos dizer, não é assim. Nós precisamos ser aqueles que, como Jesus, vamos dizer assim, deixe essa geração ir até o Senhor. Deixe essa geração conhecer o Senhor. Então, falando um pouco, vou te dar um pouquinho de conceito, depois a gente volta para essa parte da administração do reino. Essa geração que hoje se diz líquida, é a geração que ela é muito flexível em tudo. Na vida cotidiana, por exemplo, nas relações humanas, elas não se prendem a padrões de compromissos fixos.
Então, tudo isso está sendo gerado, não ter compromisso fixo. O foco é se adaptar rapidamente às mudanças. No trabalho, as carreiras são cada vez mais imprevisíveis. Na política, identidades ideológicas são cada vez mais mutáveis. Ela é marcada por um sentimento de incerteza, de ansiedade, mudanças constantes na construção de identidade, relações duradouras. Tudo isso está sendo construído há décadas atrás para a gente experimentar hoje. Não é uma coisa assim, aconteceu. Está sendo construído. Existe uma agenda. E essa agenda quer combater uma agenda espiritual. Jesus está voltando. E Jesus quer preparar uma geração para a sua volta. No entanto, nesse processo, existe um combate para distrair a geração do hoje de olhar para o Senhor. Ou seja, como que uma geração líquida pode se relacionar com um reino sólido? Como que pode haver essa fusão, esse contato? Porque, às vezes, as coisas podem parecer muito bonitas, mas o resultado é que a gente continua vendo a ansiedade crescer. Nós vemos nos dias de hoje um nível de ansiedade que começa numa geração cada vez mais nova. Nós vemos nos dias de hoje um tempo em que aumenta o número de suicídios numa geração que é muito mais confortável do que há 150 anos atrás. Que o bem-estar é muito maior do que esse tempo atrás. No entanto, há um sentimento de isso é ruim, eu não gosto, eu não quero, vou tirar minha vida. Então, o poder que está governando não está produzindo os melhores resultados. E nós precisamos, no Espírito, contestar isso. Dizer, ei. A linguagem pode parecer bonita, mas os resultados são terríveis. A maquiagem pode ser boa. Você já assistiu ou já viu aquelas fotos daquelas pessoas maquiadas? E aí depois, sem a maquiagem, você fala, meu Deus. Às vezes a maquiagem é bonita, é líquido, é aberto, não existe padrões, você faz isso aqui, nada é duradouro, muito bonita. Maquiagem, quando você tira, é horrível. É angústia, é ansiedade, é morte, como a gente tem visto aqui, é violência em escolas, não só no Brasil, mas em todo lugar. Por quê? Porque quando o homem protagoniza algo, ele deixa a parceria com Deus. Ou seja, quando o homem começa a se colocar como a solução de todos os problemas, ele tira a parceria de Deus. E Deus tem parceria comigo e com você para resolver os problemas. Nós precisamos ser esses que não impedem essa geração de conhecer o Senhor. Porque no caso de 2000 anos atrás, eram os discípulos que queriam impedir as pessoas de conhecer o Senhor. O nosso caso hoje não são discípulos, mas existe uma ideologia que quer impedir as pessoas de conhecer o Evangelho. E fazer com que a Bíblia se torne cada vez mais um livro odiado. Quando é o contrário, ela é um livro de reconciliação. Ou seja, a Bíblia que inspirava no passado, inspirou constituições, inspirou leis, foi pouco a pouco sendo desprezada até a proposta de proibi-la, como já existe em alguns países. E isso é um resultado do que está acontecendo. Certa vez eu estava conversando com uma pessoa que ela estava tão contaminada por esse pensamento e por essa ideologia de repreender, ou melhor, de odiar a Bíblia e colocá-la num lugar de descrédito, que ele estava conversando comigo, ele estava dizendo o seguinte, falou, não, mas a Bíblia ela não é 100% verdadeira. Falei, por quê? Falei, não, porque às vezes você lê um livro falando uma coisa e um outro livro falando a mesma cena
de uma maneira diferente. Então ela não é verdadeira, porque um diz uma coisa e outro diz outra. E naquele momento eu creio que Deus deu para mim uma palavra de sabedoria. E eu estava, na época, na rede jovem. E eu falei, olha para aquelas pessoas ali. E aí ele olhou e falou assim, me conta o que você está vendo. Ele falou assim, eu estou vendo ali uma menina conversando com outra menina e tal. E aí ele falou o que ele estava vendo. Eu falei assim, eu estou olhando para a mesma cena e eu estou olhando uma menina falando e 2 meninos ouvindo, que também estavam no mesmo lugar. Falei, é mentira o que eu estou dizendo? Ele falou, não, tem 2 meninos ouvindo lá também, naquele grupo. Falei, mas você está vendo numa perspectiva, eu estou vendo outra. A Bíblia não tem o compromisso de dizer assim, João, o que você escreveu? Aí o Mateus fala assim, eu vou escrever exatamente o que você escreveu. Aí Marcos fala assim, ei, o que vocês escreveram? Para eu escrever bem certinho. Ela não tem esse compromisso de falar assim, nós temos que escrever todas as letras. Agora coloca A, todo mundo A. Aí isso, agora coloca maiúsculo. Começa a frase no maiúsculo. Ela não tem esse compromisso. O compromisso bíblico é trazer um relato daquilo que aconteceu, dando a liberdade de como cada um viu. Você entende? Mas mesmo assim, ele diz, não concordo, eu não acho que isso está certo. Por quê? Porque existe hoje um trabalho para descredibilizar a Bíblia. E a gente está no meio disso, e a gente para assim, puxa vida, será? Será que isso realmente está certo? E às vezes vem o inimigo querendo dizer isso para nós. Mas quem é o maior no reino dos céus? Aquele que diz assim, esse livro faz sentido na minha vida. E quando eu aplico ele na minha vida, há restauração. Quando eu aplico os princípios desse livro nos relacionamentos dentro da minha casa, a gente se dá melhor. Quando eu aplico os princípios desse livro na minha vida, eu começo a me ver como o Senhor está me vendo, a agir como Deus. Quando eu aplico esses princípios da Bíblia na minha vida, eu vou melhor no trabalho. A minha casa, a minha família é abençoada. Eu ouvi outro dia um testemunho. Na verdade, outro dia não, eu estava ontem, eu fui ministrar em um local, e aí uma pessoa disse assim, olha, eu estava ali com uma situação na minha família que eu estava percebendo que a nossa família, com os filhos, a gente estava se distanciando. Aí eu lembro que aí eu estava vendo no Instagram, e aí caiu para mim um recorte, eu comecei a assistir, e você falava assim, que nós somos raça eleita, sacerdócio real, e que nós devemos lidar uns com os outros como reis. Um rei falando com um rei, uma rainha falando com uma rainha. Porque esse é o princípio de Deuteronômio 6. Sentem à mesa, falem desse livro. Que eu deveria tratar as minhas filhas como rainhas e não colocá-las para baixo. E sabe, está dando certo. É quase que a gente diz assim hoje, nos dias de hoje, você não acredita, mas está dando certo. Sim, porque a Bíblia dá certo. Quando eu aplico na minha família, dá certo. E por que eu estou dizendo? Porque eu quero aplicar isso na minha vida, ou já estou aplicando. Nós precisamos ser essa geração que vai buscando cada vez mais o reino de Deus, para que a gente faça a diferença. Numa geração em que os problemas de depressão e ansiedade aumentam, uma dificuldade tremenda de ter empregos estáveis, uma das gerações mais endividadas que existe. E olha, que a nossa geração, no Brasil, por exemplo, hoje, o salário mínimo é muito maior do que era há 20 anos atrás. E nós estamos ganhando mais e nos endividando mais. Então, ou seja, a mente que está governando não está produzindo os melhores resultados. Nós precisamos contestar isso no espírito. Falei, ei, isso não é bom, não é perfeito e não é agradável. O Senhor te repreenda, Satanás, porque esse sistema, nós como igreja estamos dizendo, não queremos. Nós não queremos uma igreja endividada. Nós não queremos famílias endividadas. Nós não queremos maridos endividados colocando a cabeça no travesseiro, pensando silenciosamente o que vai acontecer, porque ele está perdendo o crédito e daqui a pouco vai começar a perder os bens. Nós não queremos mulheres endividadas,
que vão e gastam aleatoriamente, sem um padrão ali de um orçamento básico. Nós não queremos esse sistema, vai gastando, porque é o seu momento, é a sua hora. Você merece, faz uma cara de que eu mereço. Eu mereço, passa aqui a tarja. As minhas filhas, às vezes, elas não têm dinheiro. Ela fala assim, filha, a gente não tem dinheiro, mas passa o cartão. Maravilha, esse cartão é uma maravilha. Quando eu era criança, eu também assistia os filmes assim. Às vezes a pessoa, na época nos Estados Unidos, no Brasil, nem tinha isso dos adolescentes, tal, mas eles saíam assim, passavam o cartão. Eu falei, puxa, eu também preciso de um cartão desse para ficar passando. Não tinha mentalidade de você paga, mas alguém tem que pagar a conta. Uma das gerações com maior nível de endividamento que existe, que busca propósito em sua vida e não encontra. No reino, há uma orientação para isso. Colossenses 3:9, abra comigo a Bíblia. Diz assim: não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos e vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. O reino de Deus traz orientação. Se você precisa de orientação, o reino de Deus traz orientação. Tem uma geração que quer impedir sua família, seus amigos, familiares que hoje estão ali próximo de você, e você pode ter um momento de ministrar a sua vida. Existe uma oposição maligna que não quer que você dê o seu testemunho, que você fale, que você ore, porque o reino traz orientação. Uma vez eu era uma pessoa que eu tinha uma natureza caída, mas agora eu me revesti do novo homem em Cristo Jesus, e Jesus começou a me dar orientação. Eu me lembro quando nós casamos, a gente tinha às vezes umas situações de DR, e aí ela falava assim, mas você não vê que você fez um negócio errado? Eu falo assim, não. Mas está errado isso aqui? Claro que está. Para mim não está. Então a gente vai crescendo. Por quê? Porque às vezes a gente aprendeu um modelo que a gente não acha errado, mas quando a gente vai para a Bíblia, de fato eu estava errado. A gente vai para a Bíblia e a gente aprende o certo. Porque na Bíblia está o quê? A orientação para nós. A mulher vai aprendendo a trabalhar a intercessão e não a manipulação. Eu queria aquilo, então vou tentar falar desse jeito. Daí eu nunca vou tentar falar de outro. O reino de Deus, ele traz orientação, não é manipulação. Nós vamos aprendendo pela Bíblia como que nós devemos viver. E assim, nós vamos trazendo pessoas para o reino de Deus, porque existem outros que querem impedir. Dizendo, ei, mas se eu não fizer do meu jeito, quem vai fazer por mim? Eu preciso fazer a coisa acontecer. Eu preciso dar jeito nessa situação. Mateus 7,12, Jesus está dizendo assim, portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também a vós, a eles, porque esta é a lei e os profetas. Sabe, o homem muitas vezes está dizendo, em várias circunstâncias, você é o protagonista, faça desse jeito. E a Bíblia está dizendo, olha, aquilo que você gostaria que os outros fizessem para você, faça. Ou seja, todo mundo quando erra e pede desculpa, pede perdão, quer receber a graça. Não acontece isso na igreja dos outros? Acontece muito. Mas ai de alguém que faz uma coisa para alguém da igreja dos outros. Você não devia fazer isso. E aí a gente muda. Quando eu erro, é quase que eu digo para a pessoa, eu exijo de você o perdão. Quando você erra comigo, é quase assim, quem você pensa que você é para fazer isso comigo? E aí a gente pede a orientação da Bíblia. E às vezes
o relacionamento que devia se aproximar, ele vai se quebrando. Você quer ser o maior no reino dos céus? Comece a aplicar os princípios. Porque aquilo que nós experimentamos aqui em 70, 80, 90 anos, 120, quem sabe, é limitado. Mas Deus é um Deus de recompensa. Às vezes a gente brinca lá em casa, porque a crasta, ela é empenhada. Ela é empenhada. Ela chega em casa, ela já começa a arrumar isso, já começa a arrumar aquilo. Ela faz, ela trabalha nisso, trabalha. Eu falo assim, meu Deus do céu, só ela me contando o que ela está fazendo, eu já estou cansando. Aí a gente brinca que quando a gente chegar no céu, aí a gente vai ter as experiências. Vamos estar chegando no céu, e a gente vai encontrar a crasta. Vou encontrar uma baita de uma mansão, um castelo, um negócio gigantesco. Oi, Crystal, tudo bem? Você está na casa de Jesus? É aí que Jesus mora? Eu falei, não, essa aqui é minha. Eu, sério? Aí, claro que o céu não é assim, né? Mas se a gente fosse pensar assim, puxa vida, mas eu moro na periferia ali. Estou numa meia água. Aí ela fala assim, pô, mas a casa de vocês não é assim? Então, é meio diferente assim, aquela coisa. Sabe, eu estou brincando com você, mas eu estou querendo dizer o seguinte, o céu é um lugar de recompensa. Nós precisamos trabalhar pelas recompensas eternas, porque aqui, o benefício que a gente faz, seja o que nós fizermos, um investimento, compramos um imóvel para garantir a nossa aposentadoria, ou fazemos um plano de aposentadoria para ter um recurso, ou fazemos investimentos e tal, ele tem um período. E aquilo e acabou. Se nós falarmos 120 anos, é 120 anos, e vamos dizer assim, se fosse 200, seria 200, mas ele é um período limitado. Quando a Bíblia fala de recompensas na eternidade, elas são de 100 mil anos, 200 mil anos, 500 mil anos, 1 bilhão de anos, 1 trilhão de anos. Fala, opa, eu preciso olhar para essa recompensa, porque aqui é limitado, lá é ilimitado. Qual é o tamanho que você quer ter no céu? Não deixe que nada te impeça de conhecer mais o Senhor. Porque existe uma propaganda que quer te impedir de conhecer mais o Senhor. Existe um sofisma nesse mundo, que é um pensamento engenhosamente bem construído, que quer limitar o teu cristianismo do tipo assim, tá bom aqui. Ó, você viu a oferta que você deu esse mês? Foi bom. Tá bom, não precisa fazer mais nada. Aquele negócio da escola ali, deixa com o pastor, a ideia dele, deixa ele lá. Você já está com o teu tijolinho aqui, você já está construindo aqui, ó, você já ajudou bastante. Não precisa fazer mais nada. Tá bom, tá bom. Você fala, ei, pera lá. Esse tá bom. É Jesus que fala para mim, tá bom. Eu quero ouvir dele, porque eu convido ele para sentar à mesa comigo. Eu quero ser grande no reino dos céus. E aí vem o grande daqui. Ah, você está querendo ser orgulhoso. Aí você pensa, mas Jesus era orgulhoso? Jesus era orgulhoso? Quem é o maior no reino dos céus? É Jesus. E ele não era. Eu preciso aprender a ser grande no modelo celestial. Servo de todos. Porque a minha pequenez está quando eu digo assim, mas você veja, fulano de tal pediu para fazer isso. Veja se pode. A pessoa me pediu para fazer isso. Que humilhação. Já estou revelando a minha pequenez. Lembra do exemplo da edícula ali, da minha água? Então, para mim, na eternidade, isso aqui serve. Ei, Deus quer dar a você uma grande recompensa. Nós precisamos construir aqui. E quem vai nos ajudar a construir? O próprio Espírito Santo falando com você. Isso, para mim, que sou um pastor, é uma maravilha, porque eu só preciso seguir Deus e deixar Deus falar com você. É um descanso para mim, porque eu não preciso ficar convencendo a igreja. Se eu seguir o Espírito Santo, o mesmo Espírito Santo que falou comigo, vai falar com você. Amém? Ou amém, mas vai falar. Porque Ele quer fazer de nós uma igreja relevante, que não impede nem deixa uma geração ser impedida de conhecer o Senhor. O reino de Deus, há princípios para você ser perseverante. Outro termo nos dias de hoje, ser resiliente, uma pessoa que não desiste. Tiago, capítulo 1, versículo 2 e 3, ele está dizendo assim, meus irmãos,
Tende por motivo de toda alegria o passarde por várias provações, sabendo que a prova da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Quando você aplica fé em algo, isso vai produzir em você perseverança. Por quê? Porque você diz assim: eu creio, foi Deus que falou. Nós vamos iniciar, Deus falou assim com a gente, nós vamos iniciar uma igreja lá no Mercedes. E eu digo assim: eu creio, porque foi Deus que falou. E aí você crê também, e aí você vem. Fala assim: eu creio, porque foi Deus que falou. E nós vamos crendo, e nós não vamos nos amoldando. Na Academia Dunamis a gente teve, há 2 semanas atrás, uma aula do curso de Habitudes, que fala sobre termômetro e termostato. O termômetro, ele pega a temperatura que está lá e fala para você: olha, está tantos graus, 27 graus, ele diz para você. O termostato, ele então regula a temperatura. Nós precisamos ser aqueles que não deixam o espírito desse mundo regular a nossa temperatura. Nós precisamos deixar com que o Espírito Santo coloque um fogo em nós, tamanho que nós vamos começar a fazer diferença nesse mundo. É o Espírito Santo que dá a temperatura. E eu preciso estar inflamado pelo Espírito Santo, porque quando Ele fala comigo, não necessariamente vai ser fácil, mas diz, vai se cumprir. É isso que é. É desafiador? É desafiador. Ontem eu estava ministrando, e a igreja estava celebrando 44 anos, e eu estava falando com o pastor, eu falei: olha, eu tenho 2 de igreja, e eu já sinto que eu estou, tipo assim, já calejado. Eu fico imaginando você com 44, tipo... Está top esse negócio. A comunidade fez também aniversário esses dias, mais de 40 anos. O que leva a gente a andar todo esse período e não desistir? Visão do alto. Visão do alto. Porque quando você recebe visão do alto, você fala assim: vai acontecer. Vai acontecer, e aí você começa a ser perseverante. O reino de Deus, ele nos ensina isso. O reino de Deus nos ensina a não sermos impessoais e cuidar somente das nossas coisas. João 13:34, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. O que Jesus está dizendo? Hoje nós vemos a coisa seguinte: olha, no mundo, Deus é amor, ok. É verdade, Deus é amor, mas como é que Ele ama? Porque quando Jesus diz assim: vocês vão amar como eu vos amei, qual que é o amor do Senhor? O amor do Senhor está em 1 Coríntios 13. O amor do Senhor é fiel. Então, se existe amor no mundo que não preserva a fidelidade, de fato, não é o amor de Deus, é uma outra coisa. Mas não podemos dizer que é o amor que diz Deus é amor, porque Deus ama de outra forma. Como Deus é? Então, se existe hoje um pensamento que está dizendo Deus é dessa forma, e nós entendemos que Ele não é, esse pensamento está querendo impedir uma geração de conhecer o amor de Deus. E nós precisamos nos levantar e dizer assim: ei, primeiro espiritualmente, não é assim. Satanás, o Senhor te repreenda. Levanta-te, Senhor, despeça os teus inimigos. Não é assim. Estão querendo dizer uma coisa que o Senhor não é. Nós precisamos ter essa seriedade onde estivermos. A nossa briga não é contra pessoas. Mas nós todos sabemos que a mentira, ela se prolifera através de pessoas. E no meio de todo esse caminho, nós vamos ter pessoas que foram enganadas. E nós vamos falar, e ela vai falar: uau, eu nunca tinha ouvido isso. E aí você vai estar entendendo: puxa, essa é uma pessoa que o Senhor está me dando, e eu posso trazer para eles. E vão ter outras pessoas que naquele momento, pode ser que se convertam mais tarde, mas naquele momento elas estão dizendo assim: isso aí é um discurso de ódio, você não ama as pessoas, você é um preconceituoso. Você fala: a minha luta não é contra você. Dentro de você tem que ter isso aqui. Não é contra essa pessoa. Não está pronta para ouvir agora, e eu não vou continuar esse combate. Mas você não vai me convencer desse argumento. Porque eu conheço como é o amor. O amor é paciente. Eu preciso ser paciente agora. E não agir dessa forma.
gerando cada vez mais um ambiente para falatórios inúteis. Agora, pensa o seguinte, nós não estamos procurando aqui unanimidade, tá? Porque nem Jesus, imagina, Jesus foi para o seu povo, Jesus foi para Israel, que tinha palavras proféticas, Isaías profetizando, outros profetas profetizando, olha, o Messias virá. Jesus vem e o próprio povo diz assim, não é ele o Messias. Alguns sim, outros não. E levam ele à situação da cruz. Então, se Jesus do seu próprio povo não teve unanimidade, entenda uma coisa, nós também não vamos ter, mas nós precisamos entender, estamos fazendo certo. Estamos fazendo certo. Estamos fazendo certo. Queremos fazer a coisa da melhor forma. Seguimos a palavra de Deus. Dá certo na minha vida. E nós vamos chegar lá, porque o reino de Deus, ele fornece para nós esperança. Tudo aquilo desse mundo que quer impedir pessoas de conhecer a esperança do reino, você pode se levantar e falando assim, ei, você está se opondo à sabedoria do próprio Deus. Satanás, o Senhor te repreenda. Levanta-te, Senhor, e despeça os teus inimigos. Porque olha o que a palavra de Deus diz. Jeremias 29:11. Porque eu bem sei os planos que estou projetando para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Tudo que se levanta contra a esperança do Senhor está querendo impedir essa geração de chegar a Ele. Agora, preste atenção. Quando você é aquele que repreende o espírito desse mundo, que quer impedir pessoas de conhecer o Senhor, você se coloca ali na brecha, como eu falei, parou aqui em nome de Jesus, Satanás, o Senhor te repreenda. E você começa a ministrar essas pessoas com graça, dizendo, olha, eu quero conversar com você e falar o que aconteceu comigo, o que aconteceu na minha vida, como eu pensava e o que está acontecendo comigo agora. Quero dar o seu testemunho. E você, então, é como pegasse essa pessoa pela mão e levasse ela até Jesus, dizendo, Jesus, ela quer te conhecer. Ministra na vida dela, a tua recompensa eterna vai crescendo. Às vezes, pode ser uma pessoa do trabalho, e na pessoa do trabalho, todo mundo lá começa a odiar você, sem saber por quê, porque o evangelho incomoda, e as pessoas começam a falar de você, e você sente na carne, você sente na pele a rejeição. Por isso você precisa, como nós começamos o culto hoje, abrir a porta da tua casa, convidar o Salvador para entrar, sentar com você na sua mesa e dizer, Jesus, agora eu quero ouvir o que o Senhor tem para me falar. Porque daí o Rei dos Reis vai começar a colocar em você aquilo que Ele pensa ao seu respeito. E aquela dor que você tinha, aquilo que te incomodava, aquele desconforto que você tinha naquele ambiente, ele começa a ser curado pela aceitação do céu. Existe um livro que eu não lembro quem escreveu esse livro, chama assim, O Aplauso do Céu. E você começa a ouvir o aplauso de Deus para a sua vida. É isso aí, filho. É isso aí, filha. É assim que é. Eu também sofri isso, mas visão eterna. Porque eu entendi, o reino traz esperança. E nós estamos aqui para crescer como homens e mulheres de Deus que querem ser semelhantes a Jesus. Porque essa é a obra do Senhor, fazer de nós filhos semelhantes a Ele. O reino de Deus, ele é assim. E essas coisas, elas são concretas, elas são sólidas para uma geração que é líquida. O reino de Deus, ele vai ajudar você a controlar as emoções. 1 Pedro 5,8, olha o que a Bíblia diz. Não se deixem levar pelas emoções. Nós estamos numa geração que diz exatamente o oposto em todas as letras. É o seu momento, é a sua hora. Vai, faça, não se preocupe. Mas o resultado da nossa geração, lembra, existe um poder que governa. O resultado que esse poder que governa está produzindo nas pessoas que se deixam levar pelas emoções é odiar uns aos outros, dizendo
que o outro que odeia nós. É uma geração de angústia, ansiedade, depressão, suicídio crescente, divórcios cada vez maior, desestruturação da família. Ah, mas é assim que a família tem que ser. E todo mundo começa a se sentir inseguro nesse modelo de família, mesmo aqueles que vivem naquele ambiente. Não se deixem levar pelas emoções. Controlem-se e sejam vigilantes. O diabo, o inimigo de vocês, anda por aí como um leão, rugindo e procurando a quem devorar. Romanos 12, 21. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Isso é uma coisa que também é um choque para nós, porque às vezes existe o sentimento de se falar, parece que o mal é maior, parece que o mal vence, parece que o mal sempre ganha. Não, não. A verdade espiritual é que o bem, ou seja, aquilo que é do reino de Deus, é mais poderoso do que o mal. E é nisso que nós precisamos estar andando, porque homens e mulheres grandes vencem o mal com o bem. Ah, porque fulano falou assim comigo, eu não levo desaforo para casa, eu fui lá e falei pior para ela. Estou querendo vencer o mal com o mal. Mas vai perdoar, você precisa perdoar. Não, perdoar é para gente fraca. Não, perdoar é para gente forte. Porque quantos já se sentiram injustiçados e com aquele sentimento assim, fulano de tal. Vamos dar só um recorte aqui. Fulano de tal não merece o perdão. Merece um pedala. Perdão não. Essa é a tendência do homem. Quando eu, com toda essa carga de ódio, ressentimento, raiva, violência interna, digo assim, ei, isso não é do reino. Eu não vou cultivar isso dentro de mim. Eu vou vencer isso com o bem. Eu começo a dizer, Senhor Jesus, o Senhor não me fez um homem que odeia, que cultiva raiva, que cultiva ressentimento, que cultiva desconfiança das pessoas. Eu quero ser diferente. Por acaso isso é o sintoma de uma pessoa que é fraca? Eu, vendo a mim, não. É o sentimento que fala assim, ei, eu conheci a força do reino. E a força que o reino tem em mim, eu quero aplicar onde eu estiver, para que uma geração não seja impedida de conhecer o perdão de Deus. Qual é o tamanho que queremos ter no céu? Queria chamar os músicos para vir aqui. Qual é o tamanho que nós queremos ter no céu? Estamos brincando um pouquinho com a palavra, nesse mês de maio, maiores no céu. Tenha isso no seu radar. Tenha isso na sua agenda. Quando você estiver diante de uma decisão, compare essa decisão com o reino. E avalie, ela está me fazendo grande no céu ou não? Ela está me levando a ser grande no céu ou não? Pense na sua decisão e avalie, eu estou levando pessoas para Jesus ou estou impedindo pessoas de ir até Jesus? Eu estou saqueando o inferno com Cristo ou vivendo um dia após o outro? Senhor, eu quero ser grande no reino espiritual. Tu és o maior. Me ensina os princípios. Porque eles são diferentes dos princípios da terra. Totalmente diferentes dos princípios do mundo. É uma outra maneira. Nós precisamos aprender. Porque é disso que nós vamos desfrutar durante toda a eternidade. A Bíblia fala em Romanos 12, 2, você pode ficar de pé. Não se conforme com a maneira de pensar desse mundo, porque ela vai mudando de geração em geração, conforme é o governo daquele local. Mas sejam transformados pela renovação do vosso entendimento, para que você experimente o que é bom. Todo mundo quer o que é bom, mas não somente o que é bom, aquilo que é bom e que é agradável. Todo mundo quer isso,
Mas não somente essas coisas. É bom, é agradável e é perfeito. Isso Deus quer dar a você. Senhor, eu quero orar por cada um que aqui está. Que nesse tempo, Senhor, de tantos bombardeios de informação, Senhor, de políticas, de ideologias, Senhor, Pai, de uma cultura ser implantada, que isso não mexa na nossa base de estar em Cristo Jesus, em que o Senhor é a rocha, em que, Senhor, Tu és a nossa segurança, que a Sua palavra nos ensina. Senhor, eu oro sobre cada um que aqui está, que vão colocar em prática os princípios da Sua palavra e verão sua vida prosperar. Isso será um testemunho para você. Se você crê nisso, vai dizendo no seu lugar mesmo: isso vai acontecer na minha vida, e eu prosperarei por aplicar os princípios do reino na minha vida. Deus, em nome de Jesus, nós oramos por essa certeza nas emoções. Estou fazendo certo, não vai dar errado, independente do tempo, como um plantio que espera uma colheita. Deus, independente do tempo que essa colheita leve, Senhor, coloca perseverança em cada coração, porque o Senhor revestiu cada um do novo homem espiritual em Cristo Jesus. O Senhor plantou na cruz e na ressurreição, no liberar do seu Espírito há cerca de 2000 anos atrás, algo para mudar o mundo, preparando para a sua volta, e o Senhor continua preparando. O Senhor conhece demora, o Senhor conhece demora, e o Senhor lida bem com isso. Ensina cada um de nós a lidar, Senhor, com períodos de demora, quando nós estamos fazendo certo. E Deus, revela a sua glória, revela a sua glória, em nome de Jesus. Oh Espírito Santo, eles verão o Senhor fortalecendo, eles verão o Senhor afirmando: este é o caminho. Eles verão o Senhor afirmando os passos, dizendo: continue, é por aí. Eles saberão que estão fazendo certo, estão agradando a Ti, Senhor. Eles saberão deixar de lado aquilo que os impede de chegar a Cristo, e eles saberão ministrar aqueles que estão impedidos de chegar a Cristo, porque serão facilitadores, pontes para a salvação, e homens e mulheres quebrantados que não viverão para fazer a sua vontade, mas viverão para fazer a vontade do Pai. E assim seja, Senhor. Ó Pai, cada encontro contigo, Senhor, em nome de Jesus. Ó Espírito Santo, esteja orando agora também pela frutificação na sua vida.